Nesta quinta-feira, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, comentou o julgamento da descriminalização do porte de drogas para usuários que ocorre no Supremo Tribunal Federal. Pacheco, que é autor da PEC das drogas no Senado, chamou a discussão no STF de invasão de competência do Congresso. O que nos motivou como reação principal foi que uma declaração de inconstitucionalidade que vai significar, sim, na prática e juridicamente, a descriminalização da conduta, era algo que nós não podíamos concordar, porque isso cabe ao parlamento decidir se algo deve ser crime ou não. A vingar a tese da inconstitucionalidade, o que se estará fazendo é descriminalização da conduta numa invasão de competência do Congresso Nacional. Na próxima semana, a PEC antidrogas, de autoria de Rodrigo Pacheco, deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Segundo o relator da matéria, senador Efraim Filho, o parecer apresentado por ele em novembro do ano passado não terá alterações para apreciação. Houve a deliberação no Colégio de Líderes e, por consenso, quarta-feira na CCJ, o meu parecer sobre a PEC antidrogas será apreciado. Já há também o compromisso do presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, e vamos partir para esse debate, um debate que interessa a sociedade brasileira, interessa a família brasileira. No Congresso Nacional está essa prerrogativa e essa competência para discutir o tema de descriminalização das drogas. Não acredito eu que seja um tema para ser decidido pelos tribunais, mas pelo Congresso Nacional. Rodrigo Constantino, hoje conosco nesta quinta-feira. Muito boa noite, seja bem-vindo, Consta. Primeiro eu quero te ouvir sobre esse julgamento aí no STF. Ontem comentamos aqui, ele foi interrompido ontem, foi suspenso devido a um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Então, até o momento, temos um placar aí de 5 ministros a favor e 3 contra, então, a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. E vale lembrar que, além então de Dias Toffoli, que pediu mais tempo para análise aí desse processo, faltam também os votos dos ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia. Quero te ouvir aí sobre esse resultado parcial, esse placar de 5-3 nesse momento, sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal aqui no Brasil. Boa noite, Consta. Boa noite, Paula. Os meios importam. Boa noite, Piotr. Boa noite, Fabi. Boa noite, Caute. Boa noite, toda a nossa ilustre audiência. O Dias Toffoli, um advogado do PT, ele chegou a ser acusado por alguns esquerdistas, alguns militantes e jornalistas de conservador por esse pedido de vistas. Agora, veja, como disse o meu xará, senador Rodrigo Pacheco, isso é algo que cabe ao Poder Legislativo. Os meios importam, mesmo que o sujeito ache que tem que haver uma descriminalização de drogas, como pensa, por exemplo, o presidente do STF, ministro Barroso, e ele tem todo o direito de pensar isso, achar que a guerra contra as drogas fracassou, seja lá o que signifique isso, né? Porque guerra contra o crime também fracassou no sentido de que vai continuar tendo crime sempre. Mas ele tem direito a essa opinião. Cada um dos mais de 200 milhões de brasileiros tem direito a uma opinião pessoal e subjetiva sobre isso. O que não deveria nos levar a defender um atalho para liberar aquilo que a gente quer ver liberado, no caso. Então, mesmo que o sujeito seja a favor de descriminalizar a maconha, ele deveria querer, desejar que isso passe pelo Congresso, que é quem tem competência para legislar e deliberar sobre isso. Não uma canetada de STF para legislar na prática. Agora, o senador Rodrigo Pacheco, em que pese ter acertado, portanto, nessa questão de foro, de competência, ele parece meio atrasado. Não é de hoje que o Poder Legislativo vem sendo atropelado quase diariamente pelo mesmo STF, que está legislando ou abusando do seu poder em inúmeras ocasiões, e caberia justamente ao Senado Federal, na figura em particular do seu presidente, Rodrigo Pacheco, colocar em funcionamento no Brasil o mecanismo de freios e contrapesos para esse tipo de ingerência indevida, de usurpação quase mesmo do poder legislativo por outro poder. Então, ele está certo no caso da maconha, ele deveria atentar para o fato de que isso está acontecendo em inúmeras outras áreas.
Fabiana Barroso hoje conosco, muito boa noite, seja bem-vinda, Fabi. É bom termos uma advogada aqui na bancada, justamente então para comentar esse julgamento do STF, que por enquanto está suspenso aí com pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Fabi, também quero te ouvir. E também em relação ao que disse o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que é o autor aí da PEC, da proposta de emenda à Constituição das drogas no Senado, que chamou essa discussão aí no Supremo de invasão de competência do Congresso. Eles discutiam ali a descriminalização do porte de maconha para uso próprio e também uma questão da quantidade de drogas para se distinguir, né? Separar o que é tráfico do que é uso pessoal. Essa é uma discussão que deveria estar no Supremo, Fabi, na sua avaliação? Boa noite, Paula. Boa noite a todos da bancada e principalmente a todos da audiência. É justamente isso, né? O Pacheco está certo, essa discussão não deveria estar no Supremo, inclusive os próprios ministros falaram isso no julgamento de ontem. Eu acompanhei integralmente o julgamento, então sei bem, né? Eles mesmos disseram. Até acho importante aqui a gente chamar uma pauta em relação a isso, do André Mendonça, que quando ele dá o exemplo da quantidade, né? A quantidade ali, ele até deu uma solução e ele fez algo inovador no voto dele. Ele falou assim, olha pessoal, o que vocês acham, coleguinhas, né, meus amigos aqui ministros, de vocês todos acharem um denominador comum, vamos colocar agora 10 gramas, né, de maconha, que seria ali a quantidade, e 6 meses para o Congresso, então, legislar a respeito da quantidade. Bom, ele fez uma proposta que, para mim, é inédita, que é uma forma de evitar o ativismo judicial. É quase ao contrário, né? Falando, olha, vocês têm um prazo. E, de fato, isso seria bastante ponderado para tentar voltar à normalidade jurídica que existe no Brasil. No entanto, o Pacheco, como você bem disse, ele é autor dessa proposta, desse projeto, e há muito tempo se está parado. Até pensei comigo ontem, né? Falei, agora é sua chance, vai, Pacheco, mas eu não tenho muita confiança no Pacheco. Acho que isso depende de muita pressão, porque se dependesse o julgamento continuar, o que nós vamos ter? A gente vai ter sim, embora o Barroso diga que não é descriminalização, é sim, porque vai sair do artigo do Código Penal, vai passar a ser apenas uma sanção administrativa, que eu nem sei como é que isso vai ser na prática, mas isso vai deixar, inclusive, para contar os efeitos penais, então não vai ser mais criminalizado. Portanto, a discussão que o André Mendonça colocou ontem no voto dele, que foi muito bem fundamentado, e olha que eu não costumo elogiar ele tanto, mas ontem ele realmente foi muito bem, se vê que é uma matéria que é cara ali para ele e é cara para boa parte dos brasileiros. Então, o importante, na verdade, seria que fosse mantido o que já tem. Só deveriam realmente aí chegar nessa quantidade, que isso, como a lei deixa aberto, então abre base para a interpretação. Mas, gente, só um detalhe, não tem nenhum preto pobre que vai preso aí por porte de maconha, como disse o ministro Barroso. Se isso estiver acontecendo, ele vai ter que dizer em que lugar, porque realmente o que a gente vê, a maioria das pessoas que são detidas por isso são liberadas e no máximo assina ali um termo circunstanciado e depois é liberado. Adalberto Piotto, muito boa noite. A Fabi citou aí o voto do ministro André Mendonça. Ontem nós exibimos aqui um trecho de uma discussão ali em que os ministros discutiam o conceito de descriminalização da questão do porte da maconha nesse caso. Acho que vale a pena a gente rever novamente para seguir na discussão aqui. Todos nós que já votamos acompanhando o relator, nós mantemos as penas do artigo 28. Talvez despenalizar nem seja a palavra certa, porque nós mantemos a pena. Pelo menos o 28, 1 e 3. Isso. Nós só dizemos que elas não são de natureza penal, e sim administrativa. Mas isso é descriminalizar. Eu estou tirando o ilícito penal, passando para um ilícito administrativo. Se fez uma separação para não mandar esse usuário, normalmente jovem usuário, como disse o presidente, para uma delegacia e nem tratá-lo como penalmente responsável pelo simples uso de uma baixa quantidade de droga. Mas o sistema permite internação. Por isso que, inclusive, no voto, que é muito mais alongado, se falava de medidas recomendáveis que o próprio Congresso poderia tomar. Uma dúvida, ministro Gilmar. Não vamos mandar para a delegacia, nós vamos mandar para onde? Exatamente se diz
Claro que vão continuar. A autoridade administrativa vai cuidar disso. Essa é a proposta do modelo. Gilmar Mendes não conseguiu responder a pergunta ali do ministro André Mendonça, Piotr. Paula, boa noite. Fabi, bem-vinda. Cauti, Constantino, a todos vocês que nos acompanham. Para mim, esse é o ponto. Daí, essa é uma evidência absolutamente cristalina de que esse assunto precisa ficar exclusivamente com o Congresso Nacional. O Supremo não conseguiu dar uma resposta à mais simples pergunta que fez aí o ministro André Mendonça. Ah, bom, deixa de ser penal, o que ele já chama de descriminalizar, contradizendo o que pensa aí o ministro Barroso, e depois vai para onde? Vai para a esfera administrativa. Bom, mas e daí? Quem vai fazer? A pergunta era simples. A esfera administrativa pode ser absolutamente nada nesse caso. Não se tem estrutura para isso. Aliás, foi perguntado qual seria o órgão. Mas está muito claro que o Supremo não tem respostas para as coisas mais óbvias a respeito deste assunto. Daí que, onde é a casa onde vários temas, anseios populares, visões diferentes do país, onde é que você tem essa diversidade de opinião e constitucionalmente representativa da população? O Congresso Nacional. Que pode daqui a pouco mudar de opinião. Por quê? Porque o Congresso simplesmente vai lá e para usar uma expressão que eu me lembro quando eu era moleque, uma caixa de ressonância da sociedade. Tanto que muda a cada 4 anos. No Senado você tem sempre 2/3 ou 1/3 em que são renovados, a Câmara muda a cada 4 anos. Se um novo Congresso chega com uma outra opinião, pode fazê-lo também. Mas essa questão, para mim, deixa muito claro como o Supremo não está conseguindo lidar com as coisas mais simples disso. Imagina se, como o próprio o Pacheco, o presidente Rodrigo Pacheco já entendeu, é descriminalizar sim, que é o autor dessa proposta sendo votada lá no Senado. Daí volta ao Pacheco. Parecia alguém da oposição reclamando do presidente do Senado e do Congresso Nacional que o Supremo está invadindo prerrogativas do Congresso Nacional. Não é ele. Ele quem tem deixado a desejar. Aliás, no começo dessa semana, se não me engano, no final da semana passada, ele foi perguntado se o texto que está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado se iria ser votado. Ele disse, vamos aguardar um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Agora, ele disse que é uma invasão de prerrogativas, acho que não foi essa a expressão que ele usou, mas enfim, alguma coisa nesse sentido. De competências, para usar a expressão que ele usou. Uma invasão de competências. Qual o Rodrigo Pacheco que vale? O de agora, que está reclamando, que faz muito mais sentido, esse é original, um presidente do Congresso original, ou aquele que diz, vamos aguardar uma manifestação do Supremo. Não adianta aguardar, porque a gente viu o ministro Toffoli dizer que não, vou pedir vista. Enquanto se pede vista, o Congresso, que já tem um assunto que deveria estar pautado já na Comissão de Constituição e Justiça e fazer avançar, também não avança porque o presidente do Congresso diz, vamos aguardar uma manifestação do Supremo. Não. Esse assunto é única e exclusivamente tema de apreciação pelo Congresso Nacional. E a gente viu aí este exemplo, para mim, eu pedi a Paula para a gente repetir esse trecho de ontem, porque ele demonstra claramente. Olha a pergunta que fez o ministro André Mendonça. Primeiro, ele destitui a tese completa do Roberto Barroso, do presidente da Corte. Tá, mas se saiu da esfera penal e vai para a administrativa, é descriminalizar. Uma análise óbvia, objetiva e direta por lógica, semântica, não precisa ser nem penal, nem jurídica. Depois ele pergunta ao ministro Gilmar Mendes, tá, mas se não vai na delegacia, vai para onde? Qual é esse órgão que existe na esfera da administração pública? São essas coisas que precisam ser levadas em conta, Paula.